Bem-vindos, irmãos e irmãs, conectados na fé que nós estamos. Que Deus te abençoe. Quero te acolher aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Que a palavra de Deus possa tocar no seu coração. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, dia 10 de novembro, quinta-feira, celebramos São Leão Magno. Vamos ouvir um pouquinho sobre a história dele para que nós possamos conhecê-lo melhor. São Leão Magno foi grande pastor da Cátedra de Pedro. Foi sábio na vida e na administração pastoral da igreja. Manteve firme o ensinamento dos apóstolos e convocou o concílio de Calcedônia no ano de 451. Suas homilias eram simples, porém profundas, ricas em conteúdo doutrinal, e foi quem elaborou a liturgia do Natal. Escreveu muitas cartas apostólicas. Demos graças a Deus por aqueles que deram a vida em favor de seu reino. Então, conhecendo um pouquinho mais de São Leão Magno, que nós celebramos hoje, vamos ouvir então o evangelho desse dia, que é o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, acabamos então de ouvir o evangelho desse dia, e assim a pergunta que foi feita a Jesus é muito importante e interessante para que nós compreendamos bem o evangelho de hoje. Quando chegará o reino de Deus? Quando chegará? Ele já está no meio de nós. É o próprio Jesus que afirma isso no evangelho, porque ele é o reino dos céus. Então não devemos ficar correndo para lá, para cá, como foi falado no evangelho também. Devemos estar com Jesus, na sua presença constantemente, porque ele é essa auto-basileia, como nós afirmamos. Jesus é o reino dos céus. Aquele que deve sofrer, sofreu e vai sempre sofrer pela humanidade. Ressuscitou e vai nos dar sempre a vida eterna. Por isso que o reino dos céus já está no meio de nós. Ele vive no meio de nós. Então, por isso, meus irmãos, que a palavra que nós acabamos de escutar nos traz a certeza de que não precisamos ficar correndo para lá e para cá, porque Jesus já se faz presente no meio da humanidade. Ele já fez presente no meio da humanidade e quer nos dar a graça da salvação eterna a partir da sua presença. Por isso então que o evangelho, o próprio Jesus Cristo nos apresenta isso, né? Ele diz: porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Meus irmãos, que esse reino dos céus possa estar constantemente no meio de nós e que vivamos a graça da presença de Deus que quer a nossa salvação. E que São Leão Magno possa interceder a Deus por nós e vivamos na graça de todos os dias estarmos na sua presença. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau pro Padre. Fiquem com Deus.